Ela está sem cabeça. Essas foram as palavras ditas por um homem desesperado ao ligar para a emergência no interior do Texas. Por trás desse pedido de socorro estava uma história de ciúmes, controle e um relacionamento que terminou da pior forma possível. Você já vai entender do que eu tô falando, mas antes, se tá chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações, porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês e postando o meu dia a dia. Inclusive, gente, me ajuda aí a atingir 50 mil seguidores lá no Instagram. Tenho mais de 300 mil seguidores aqui, então não vai ser difícil atingir essa meta lá. Vocês me ajudam? Vai lá, me segue, compartilha nos stories que você está assistindo o meu vídeo, que eu vou republicar com o maior prazer. E agora sim, gente, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Andy Dias nasceu no dia 21 de outubro de 2001 na Nicarágua. Ela era filha mais velha da Dania, uma mulher que lutava diariamente para sustentar 4 filhos em um país marcado por dificuldades econômicas. Ainda muito jovem, a Andy foi enviada para viver com a sua tia Maria Libertá, uma figura materna forte que a tratava como uma filha. Foi com ela que a Andy desenvolveu aquele senso de responsabilidade, empatia e o sonho de buscar uma vida melhor, não apenas para si, mas para todos à sua volta. Ela era uma jovem alegre, determinada, cheia de carisma e que gostava de registrar a sua vida nas redes sociais. Entre fotos, vídeos engraçados e reflexões sobre saúde e autoestima, a Andy mostrava sua rotina com bastante leveza, mas por trás da tela havia também uma jovem com metas bem definidas para sua vida. Ela estudou contabilidade e educação física em uma das universidades mais tradicionais da Nicarágua e sonhava com uma vida estruturada e estável, talvez até fora do seu país de origem. E foi então que ela e toda a sua família decidiram tentar entrar nos Estados Unidos. A travessia pela fronteira mexicana foi difícil, mas para Andy isso era apenas um obstáculo no caminho para uma vida nova, uma vida melhor. Já no Texas, ela se dividia entre 2 mundos. Trabalhava como atendente em um caixa no Kiss Home Meat Market e, paralelamente, promovia os seus serviços como personal trainer nas redes sociais. E foi naquele mercado de carnes que ela conheceu um rapaz chamado Jared James Dickles. Um encontro aparentemente casual, mas que mudaria tudo. O Jared era um rapaz reservado, ex-jogador de futebol americano, nascido em 2001 e criado em Waller County, uma cidade no estado do Texas. Ele trabalhava como eletricista e à primeira vista parecia um jovem bem tranquilo, comprometido e carismático. A conexão entre os dois foi imediata. Ele a visitava no trabalho, levava flores, fazia pequenos gestos de carinho. Era o tipo de atenção que a encantava. Ela, com o coração aberto e cheia de expectativas sobre o futuro, mergulhou nesse novo relacionamento. Em menos de 3 meses, os dois já estavam casados. A cerimônia foi simples, quase que secreta, nada de festa, convidados ou longas preparações. Foi algo assim bem intimista mesmo. Os amigos e familiares ficaram surpresos. Muitos nem sequer sabiam que o namoro era tão sério. Mas a Andy parecia determinada. Para ela, aquela decisão fazia sentido. O Jared era, naquele momento, a âncora que ela precisava para permanecer nos Estados Unidos legalmente e também alguém com quem ela acreditava poder construir um futuro. Então ela estava juntando ali, unindo o útil ao agradável. No entanto, nem tudo era como parecia. Aos poucos, quem convivia com o casal começou a notar que havia algo fora do lugar. A Andy, que antes era sorridente, brincalhona e cheia de vida, passou a ter dias em que chegava abatida no trabalho, desmotivada, triste. Ela estava mais calada, menos animada. A sua chefe chegou a perguntar se ela estava bem e os amigos notaram que, mesmo sem dizer nada,
havia uma tristeza escondida em seu olhar. A justificativa era sempre a mesma: cansaço, preocupações com a família e saudade da sua terra natal. Mas por trás disso havia mais. Com o tempo, a postura do Jared também começou a chamar a atenção. Ele parecia controlador, ciumento, estava sempre por perto, mesmo quando não era esperado. Ligava com frequência, ia ao local de trabalho da esposa várias e várias vezes ao dia. Em uma festa de fim de ano com os colegas da esposa, o seu comportamento deixou todos desconfortáveis. Quando ela se divertia, ele se mostrava irritado, parece que ele não ficava feliz em ver a sua esposa feliz. Ele chegou a sair abruptamente do evento e a Andy o seguiu, dizendo para quem ficou que ele não estava se sentindo bem e que ela ia embora para cuidar dele. A partir daquele momento, a relação entre eles ficou ainda mais esquisita. Apesar das fotos sorridentes nas redes sociais, onde eles pareciam como um casal feliz, havia sinais claros de que a Andy já não estava bem. Ela passou a compartilhar frases enigmáticas, cheias de terror, e confidenciou a colegas próximos que pretendia se separar. Ela chegou a mostrar marcas no corpo e dizer que os dois haviam discutido por horas antes disso, ou seja, uma discussão que acabou escalando para uma violência. Ela disse que não aguentava mais viver daquela forma, mas ela nunca chegou a pedir ajuda formal, nunca registrou um boletim de ocorrência, nunca fez uma denúncia, talvez por medo, por acreditar que tudo pudesse mudar, ou talvez por nutrir ainda algum sentimento por ele, ou até mesmo pela questão da imigração. Afinal, se ela se separasse antes de um período, ela perderia o seu status migratório. Só que o que ninguém poderia imaginar é que poucos dias depois dessas conversas, a história tomaria um rumo sem volta. Era o início de 2023, a Andy, mesmo abalada, continuava indo trabalhar, era uma funcionária dedicada, conhecida por sua pontualidade e simpatia. Só que no dia 10 de janeiro de 2023, algo parecia diferente. A sua chefe notou logo de cara que ela estava estranha, abatida, desconcentrada e trazia um machucado visível no ombro. Quando questionada, a Andy contou que havia discutido com o Jared a noite toda e que não tinha conseguido dormir. Ela afirmou mais uma vez a duas de suas colegas de trabalho que estava levando a sério a sua decisão de se divorciar. Disse que não iria nunca mais se casar de novo, que estava decepcionada e cansada. Ela contou que a discussão tinha começado porque ela havia saído com uma tia no fim de semana e o Jared não gostou. Ele ficou com ciúmes e a confrontou de forma agressiva quando ela voltou para casa. Apesar da coragem de se abrir naquele momento, a Andy ainda hesitava em tomar atitudes mais drásticas. Ela marcou um café com uma amiga para o final de semana, dizendo que precisava conversar com calma, longe do ambiente de trabalho, mas esse encontro jamais aconteceu. Na manhã do dia 11 de janeiro de 2023, tudo parecia seguir o seu ritmo habitual na pequena cidade de Magnolia, mas algo incomodava os pais do Jared. A Andy não passou pela casa principal como costumava fazer todos os dias ao sair para o trabalho. Só para contextualizar, ela e o seu marido moravam em uma casa que ficava nos fundos da casa dos pais do Jared. Então, quando ela ia trabalhar, ela sempre passava por lá, tomava um café, falava um pouco com a sua sogra e ia para o trabalho. Só que nesse dia isso não aconteceu. Por volta do 12:30, o Jared apareceu na casa dos pais, depois de passar a manhã toda sumido. Ele carregava um celular que chamou a atenção da mãe, porque o aparelho não parecia ser o aparelho dele. Estava com uma linguagem configurada em espanhol. A Lynn imediatamente suspeitou que aquele fosse o telefone da Andy, afinal a língua nativa dela era o espanhol, e quando ela o confrontou, o Jared não soube explicar direito a quem pertencia aquele aparelho. Foi nesse momento que os pais decidiram ir até a casa dos fundos, onde o casal morava, e a casa estava com a porta entreaberta. O Rodney foi o primeiro a entrar, e a poucos passos da entrada ele viu manchas vermelhas no chão, pedaços de pano espalhados, e quando se aproximou da sala, a imagem foi devastadora.
O corpo da Andy estava no chão, já sem vida e o pior de tudo, estava sem a cabeça. Rodney voltou imediatamente e disse à esposa que ela não deveria ver aquilo, mas era tarde demais. A linha entrou logo atrás e também presenciou a cena. Em choque, eles ligaram para a polícia. O próprio Rodney fez a ligação, dizendo aos prantos que havia algo muito errado com o filho deles. O Jared, naquele momento, estava dentro da casa, deitado no chão, chorando, mas sem demonstrar arrependimento claro ou qualquer reação coerente com o que ele havia feito. Quando os paramédicos e a polícia chegaram, eles encontraram uma das cenas mais perturbadoras já registradas naquele condado. O chão estava coberto por manchas vermelhas, as roupas estavam cheias desse mesmo líquido, estavam jogadas por toda parte e havia uma toalha parcialmente sobre o corpo. Após algumas verificações, a cabeça foi encontrada dentro da banheira. O Jared foi detido no local, ele não tentou fugir, mas também não disse muita coisa, apenas que não se sentia bem e que tinha feito uma besteira. A polícia sabia que ali algo muito maior do que um simples momento de instabilidade havia acontecido. Aquilo parecia ser o desfecho de semanas, talvez meses de tensão e comportamento cada vez mais imprevisível. Os investigadores descobriram que dias antes do crime, no dia 8 de janeiro de 2023, o Jared havia feito uma ligação confusa para o serviço de emergência. Ele dizia que estava se sentindo estranho, que achava que tinha sido intoxicado por alguma substância. Mas depois ele mudou o tom da conversa e disse que estava tudo bem. Durante a ligação, ele chegou a mencionar que tinha usado entorpecentes. Quando os paramédicos chegaram até ele, eles encontraram o Jared em estado alterado. Ele foi levado ao hospital e, segundo os seus pais, confessou que havia usado metanfetamina. Essa informação caiu como uma bomba para a família, porque o Jared era visto como o filho tranquilo, nunca tinha se envolvido com substâncias ilícitas, não tinha um histórico de violência, era um bom rapaz, trabalhava como eletricista, era considerado responsável, ainda que já tivesse tido um episódio de prisão por dirigir embriagado e agir de forma agressiva em um restaurante meses antes. A sua família achava que aquilo era um caso isolado e que não iria se repetir nem nada parecido com isso. No entanto, nada disso parecia suficiente para prever o que viria depois. A pergunta que ficava no ar era clara: o que levou aquele rapaz que até então parecia comum a cometer algo tão extremo? Aos poucos, a investigação começou a revelar mais sobre os bastidores daquele relacionamento. O Jared já havia demonstrado episódios de ciúmes excessivo, especialmente quando a Andy estava com os seus amigos ou colegas de trabalho. Ela, por sua vez, vinha demonstrando sinais de esgotamento emocional total. Ainda assim, ninguém poderia imaginar um desfecho tão horrível. Durante o interrogatório, o Jared alternava entre silêncios longos e frases desconexas. Em certos momentos, ele dizia que ouvia vozes, que tinha visto imagens estranhas na TV e que acreditava que algo o tinha forçado a cometer aquilo. Em outros momentos, ele reconhecia que estava consciente, mas tentava justificar com o uso de entorpecentes. Questionado diretamente pelos investigadores, ele confirmou que a Andy estava acordada quando ele chegou do trabalho naquela madrugada. Eles disseram algumas palavras e uma discussão se iniciou. Segundo ele, ela teria pego uma faca, talvez para se proteger, e em meio ao conflito, ele acabou tomando aquele objeto das mãos dela e foi com esse mesmo objeto que ele cometeu o crime. Depois tentou limpar parte da cena, ligou o chuveiro, colocou a cabeça dentro da banheira e jogou algumas roupas cheias de líquido vermelho pelo chão. A tentativa de ocultar as provas foi feita às pressas, com detalhes macabros que chocaram até mesmo os profissionais mais experientes da polícia. O Jared chegou a dizer que não lembrava de tudo, mas quando os agentes o pressionaram, ele descreveu os fatos com detalhes suficientes para indicar que não
havia um apagão completo de memória, que ele lembrava de algumas coisas. Ele sabia o que tinha feito e, mais do que isso, tinha plena consciência de que aquilo era irreversível e de que era errado. A notícia se espalhou com uma velocidade impressionante. Em poucas horas, a notícia daquele crime horrível ganhou as principais manchetes nos noticiários locais. Um jovem de 21 anos havia sido detido, acusado de tirar a vida da própria esposa de forma brutal. Essa notícia circulava por todo lugar. A comunidade de Magnolia, acostumada com uma rotina tranquila, foi tomada por um sentimento de incredulidade, tristeza e terror. Quem conhecia a Andy não conseguia entender como uma jovem tão cheia de vida, planos e gentileza havia se tornado vítima de um crime tão cruel. No mercado de carnes onde trabalhava, os colegas ficaram em choque, mas eles já imaginavam que algo ruim poderia acontecer por conta do histórico do casal. A bicicleta que ela usava todos os dias para ir e voltar do serviço foi colocada em frente à loja como forma de homenagem. Balões, flores e mensagens foram deixados no local. Entre lágrimas, a chefe da Andy, que a considerava como uma filha, dizia que jamais conseguiria apagar da memória aquele sorriso que ela carregava mesmo nos dias mais difíceis. Na Nicarágua, a notícia devastou os familiares que ainda moravam lá. Uma das suas tias afirmou que a Andy nunca se esqueceu dos familiares que ficaram no país e sempre que podia mandava dinheiro para ajudá-los com as contas do dia a dia. Amigos e parentes se mobilizaram para conseguir recursos para trazer o corpo da menina de volta para casa. Até mesmo uma vaquinha virtual foi criada com esse objetivo e em pouco tempo a meta foi batida. Enquanto isso, Jared permanecia detido. Ele passou por uma avaliação psiquiátrica para que o tribunal determinasse se ele estava mentalmente apto a ser julgado. A defesa sugeria que ele havia agido de uma forma estranha, que ele estava fora de si em um surto causado pelo uso de substâncias. No entanto, a perícia não identificou nenhum transtorno mental que o impedisse de responder por seus atos. O laudo atestou que ele tinha plena capacidade de entender o que havia feito. Durante a investigação, os policiais revisaram as imagens das câmeras de segurança do mercado onde a Andy trabalhava, as mesmas onde o Jared apareceu no dia do crime, cerca de 8 horas após o assassinato, pegando uma bebida na geladeira e saindo calmamente como se nada tivesse acontecido. Esse comportamento frio e a aparente falta de arrependimento levantaram ainda mais suspeitas sobre o real estado emocional do Jared. No interrogatório, ele mencionou que ouviu vozes e que foi orientado por algo estranho a cometer o crime. E eu sempre falo, essas vozes nunca mandam lavar uma louça, limpar uma casa, fazer uma faxina, né? As vozes sempre vêm para dizer o pior. É muito engraçado isso. E também muito fácil, né? Colocar toda a culpa sempre nas vozes. Ai, as vozes me fizeram fazer isso. Tá bom. Senta lá, Cláudia. O fato é que logo depois, ao ser confrontado, ele admitiu que sabia exatamente o que havia feito. Ele chegou a descrever em detalhes como tudo aconteceu, desde o momento em que entrou em casa até o instante em que colocou a cabeça na banheira e ligou o chuveiro. Na tentativa de justificar o injustificável, ele alegou que se sentia ameaçado pela Andy naquele momento e que havia perdido o controle. Mas os investigadores sabiam que a história ia além de um rompante de raiva. Havia todo um histórico anterior de ciúmes, controle, episódios de agressividade e comportamento instável que indicavam que esse desfecho trágico vinha sendo construído aos poucos e que o final era evidente o que iria acontecer. No tribunal, a promotoria apresentou o caso com firmeza, o Jared foi formalmente acusado por homicídio qualificado e a defesa tentou negociar um acordo. No fim, ele acabou assumindo a culpa como parte de um acordo com a promotoria. O Jared abriu mão do direito de recorrer da sentença e, por fim, em agosto de 2024, ele foi condenado a 40 anos de prisão. A sentença trouxe algum alívio para a família da Andy, mas nenhuma condenação seria capaz de apagar a dor de perder alguém tão jovem, cheia de vida e com tantos sonhos pela frente. Não querendo falar, mas já falando, essa condenação me deixou assim meio inquieto,
Porque esse tipo de crime, ainda mais, né, da forma que ela foi encontrada, se fosse com uma americana, eu acredito que, assim, no mínimo era uma prisão perpétua. Mas como ela era imigrante da Nicarágua, de outro país, a promotoria fechou um acordo com a defesa e eles estavam cientes e eles chegaram à conclusão de que 40 anos era o suficiente. Eu não sei, não querendo julgar nem falar nada, mas eu achei que a pena foi pouca por ser uma pena dos Estados Unidos, que a gente sabe que normalmente é bem rigoroso com a sua legislação. Bom, a mãe biológica da Andy, que também vivia nos Estados Unidos, preferiu manter silêncio nos primeiros dias após o crime, mas em entrevista posterior, ela revelou que havia percebido sinais de preocupação na filha. Disse que a jovem vinha se afastando, sua filha sempre dizia que estava tudo bem, mas o olhar dela mostrava outra coisa, era um olhar vazio, frio, desinteressante. O juiz responsável pelo caso também se pronunciou. Ele havia sido justamente a pessoa que celebrou o casamento entre o Jared e a Andy meses antes. Ele disse que ficou devastado ao saber do que havia acontecido e que durante a cerimônia eles pareciam sinceramente apaixonados. Um caso midiático como esse naturalmente ultrapassou os limites de Waller County. A repercussão foi grande entre as comunidades de imigrante nos Estados Unidos, especialmente entre jovens que, como ela, deixaram para trás as suas raízes em busca de um futuro melhor. A sensação que ficou foi de uma vida interrompida antes da hora, de um esforço que deveria ser recompensado com oportunidades e não com tragédia. Muitos desses imigrantes se perguntavam se algo poderia ter sido feito antes e também se a sentença foi justa. Psicólogos ouvidos por jornalistas explicaram que não há como afirmar com certeza o que se passou na mente do Jared naquele dia, se foi medo de perder o controle, se foi ciúmes, raiva ou desespero. O que ficou claro, no entanto, é que os fatores se somaram a um relacionamento marcado por sinais de instabilidade, uma possível dependência emocional, o uso de substâncias e também a pressão de um cotidiano que talvez ele não soubesse como lidar. Só que nenhuma dessas circunstâncias justifica o que aconteceu. Nada explica a escolha de tirar a vida de alguém, principalmente quando essa pessoa confiava em você e tinha algum tipo de laço ali sentimental. Como eu disse agora há pouco, em sua sentença, o Jared recebeu 40 anos de prisão, só que ele não poderá recorrer, isso faz parte do seu acordo. Ele até tentou contratar outro advogado, alegando que foi mal assessorado e que deveriam insistir na ideia da instabilidade mental. Só que até a gravação desse vídeo, nenhum advogado aceitou representá-lo, já que essas alegações claramente não se sustentam e o acordo foi fechado, não tem o que fazer. É claro que eu penso que ele vai sim continuar tentando mudar isso, afinal de contas ninguém quer passar 40 anos na cadeia, embora eu acho que seja pouco pelo que ele fez, obviamente ele não quer passar todo esse tempo lá, então ele vai tentar recorrer mesmo não podendo por conta do seu acordo. Eu acho que não vai ter saída, ele vai ter que cumprir a sua pena, mas se algo mudar eu volto para atualizar vocês. E é claro que eu quero a opinião de vocês, o que vocês acham disso? Vocês acham que essa sentença foi justa? Conta para mim aqui nos comentários a sua opinião. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, beijo grande para todos vocês e até o próximo vídeo.